Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. A melhor versão da sua vida. Qual será, hein? Que pergunta aqui, que questão. A melhor versão da sua vida. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: não há o que temer, de agora em diante você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Esse texto narra a vocação dos 4 discípulos, os 4 primeiros discípulos de Jesus: Pedro, Tiago, João e também André, que aqui nesse texto não é mencionado, mas nos outros evangelhos que contam a mesma história, André é contado. Pedro, Tiago, João e André. É muito curiosa a maneira como Jesus vai trabalhar com esses discípulos. É muito interessante como Jesus seduz esses discípulos, como ele revira a cena do avesso. Não apenas por causa da pesca maravilhosa, não apenas porque o inesperado aconteceu. Jesus faz esses homens sonharem com uma novidade. Jesus acorda no coração desses pescadores um sonho novo, um sonho adormecido. Jesus está começando o seu ministério, ele tem uma missão e precisa contar com gente. Ele começa então a reunir um pequeno grupo em volta de si. Ele começa então a regimentar o seu grupo para espalhar, para sonhar com ele, para fazer uma realidade diferente. Mas tudo que Jesus encontra ali na sua frente é uma história de frustração. Tudo começa nas cinzas, numa situação vergonhosa, porque diz o texto que os pescadores pescaram a noite toda, passaram a noite toda no mar e não pescaram nenhum peixinho. A expressão, eles estavam lavando as redes, parece que estavam desistindo. Não dá mais, pelo menos por hoje, não dá mais. Os pescadores certamente não estão nada animados para voltarem a pescar. Não estão nada animados. Quanto mais seguir a um rabino e um mestre. Então Jesus vai precisar de muita arte
para reinventar essa história. Eu gosto muito da poesia de Cecília Meirelles, chamada Reinvenção. Olha só que lindo. Se não é essa a nossa vida. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas, que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Nada mais. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não me encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. Para inventar o seu ministério, Jesus reinventa muita coisa aqui nesse episódio. Reinventa o barco, reinventa a pesca, a palavra pescador. Jesus reinventa não somente a história de fracasso dos discípulos, mas também a sua vocação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Primeiro, não tenho que ser definido pelo meu fracasso. Deus tem sempre um novo nome para a minha história. Um objeto não é apenas um objeto, mas a história que esse objeto conta. Sabe aquele abajur? Sabe aquela mesa? Sabe aquele artesanato? Um objeto não é apenas um objeto, mas a história que ele conta, a mensagem que ele dá, os afetos que ele lembra, as memórias que ele traz. Nessa cena, o barco é uma mensagem de fracasso para os discípulos, para aqueles pescadores. Para Pedro, aquele barco era uma lembrança de frustração. Poxa, passei a noite toda, não peguei nenhum peixinho. Ele olha para o barco e quase coloca a culpa no barco, né? Mas tu, hein, barco? O barco é um recado de que eles não conseguiram. É um sinal de esgotamento. Passaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixinho. O barco era a lembrança de um empreendimento decepcionante. Uma esperança que foi adiada até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, o que é que ele faz? Ele entra no barco, pede a Pedro, dono do barco, para afastar um pouquinho, né, da margem, e faz o barco de púlpito. Aquilo que era mensagem de frustração, era uma lembrança de fracasso, se tornou um lugar de onde Jesus proferiu a palavra de Deus. Porque Jesus reinventou a história do barco, deu um novo sentido ao barco. A versão que lemos diz que Jesus entrou no barco e, usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. O barco que era mensagem negativa, agora proclama a palavra divina. O barco que lhes enchia de vergonha, agora encanta os seus olhos. Aquele barco que lembrava aos discípulos que eles eram incapazes, agora os faz sonhar. Jesus ressignificou o barco. Ele sobe nele e começa a contar as suas histórias. E quando Jesus prega, gente, ele acorda os sonhos. Ele lembra saudades, ele atiça a coragem, alimenta a fé. Quando ele fala, o nosso corpo todo se agita, se põe em movimento. A gente fica apaixonado, a gente volta a acreditar, porque a sua palavra nos valoriza. Quando fala, Jesus tira o melhor de nós. Quando ele fala, parece que tudo é possível. Cada um de nós tem o seu barco, tem os seus projetos,
tem os seus sonhos, a sua vocação. É natural que uma hora ou outra a gente fracasse. É natural que uma hora ou outra a gente perca, a gente passe por frustrações. Ninguém consegue ser vencedor o tempo todo. Tem horas que a gente perde, mas o fracasso não tem a última palavra. A última palavra é de Deus. O último nome é Deus que dá. E Ele está gritando a partir daquele barco, que é a lembrança negativa, não é o fim, não precisa ser o fim. A questão não é se nós vamos fracassar ou não, pode acontecer. A questão é se vamos ouvir a palavra de Deus. A questão é se nós vamos ouvir o nome que Deus está dando àquela história. A questão é se vamos pular do barco ou não. A questão é se a gente vai cair fora ou chamar aquela história de outro nome. Não precisamos desistir de um projeto porque nós fracassamos. Não precisamos desistir de um projeto porque ele não deu certo. Que tal chamá-lo de outro nome? Que tal olhar por outra perspectiva? Que tal tentar de outra maneira? Se a esperança frustrou, que tal mudar de esperança? Porque às vezes a gente espera errado, né? Ou aquela esperança não dá, que tal ter outra esperança? Criar, inventar outra esperança? A sua história não precisa se resumir aos episódios de perda, de derrotas ou frustrações. A sua história pode ter um outro nome, pois ainda não acabou. Não feche o livro da sua vida, porque você pode escrever novos capítulos. Segundo, para refazer a vida, só precisamos do óbvio, continuar. É só isso, pastor? É só continuar? Esse é o maior milagre do qual precisamos, continuar. Após a pregação, Jesus diz: vão para as águas mais profundas e lancem a rede. Depois da pregação de Jesus, eu imagino que aqueles homens estão facinhos. Estão prontinhos para qualquer apelo. Se Jesus diz, se lancem todo mundo no mar, todo mundo vai, porque parece que eles são amolecidos, encantados, inspirados pela pregação de Jesus, porque quando Ele fala, uma janela se abre de possibilidades, eles estão facinhos à ordem do Mestre. Acho que é por isso que Pedro fala assim, Mestre, a gente passou a noite toda no mar, mas pela tua palavra, essa, Jesus, que nos inspirou, que aqueceu o nosso coração, pela tua palavra, a gente vai lançar as redes de novo. Mas vejam, Jesus não fez nada demais. O que foi que Jesus fez demais? Qual é a palavra que a gente diz para quem fracassou? Qual é a mensagem que sobra para quem está em frangalhos? Qual é? Tenta de novo. É a mensagem que sobra para quem está em frangalhos. Né? A gente não vai dizer, morra. Não, a gente tenta de novo. Vai dar certo, cara. Vamos, tenha coragem, tenha ânimo. Essa é a palavra que sobra. Mas o que é isso, além do óbvio? Além de dizer, continua. Parece que não é nada, mas é tudo. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse aos discípulos: lança de novo as redes, por que ficar parado? Vai desistir? E para ver coisas novas, os discípulos tiveram que ir em frente, apesar dos pesares, continuar a despeito do desânimo. Para continuar, a gente precisa desprezar um monte de coisa, gente. O medo, a falta de esperança, a incredulidade,
O Milton Nascimento canta, em Caçador de Mim: nada a temer, se não correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Não tem nada a fazer, se não esquecer o medo. Aquilo que você precisa para continuar, não vem de outro lugar, senão de você mesmo. Aquilo que você precisa para continuar a vida não vem de outro lugar, a não ser de você mesmo. E isso é um maravilhoso paradoxo que a gente lê muito nas páginas da Bíblia. Ora, de onde tira a força o fracassado, se não da fraqueza? É um paradoxo, mas da onde vai tirar força aquele que fracassou, se não da fraqueza? O escritor aos Hebreus, falando dos heróis da fé, diz assim: da fraqueza tiraram forças. É daí, não tem outro lugar para tirar força. O apóstolo Paulo ouviu de Deus: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Maravilhoso paradoxo, é isso mesmo. Quem está sem esperança, queridos, tira a esperança da onde? Da falta de esperança. Paulo escreveu em Romanos, falando de Abraão: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. De onde vem a fé daquele que tem dificuldade de crer? Da incredulidade. Não é esse o pedido de um homem quando chega para Jesus? Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que é isso? É um absurdo, é um paradoxo. Eu creio, mas me ajuda porque está difícil. É da incredulidade que a gente vai tirar a fé. O mito da fênix fala muito sobre isso, né? A ave maior que a águia. O mito da fênix é muito interessante. E há várias versões sobre esse mito, mas ambas falam de uma ressurreição, de ressurgir das cinzas, né? Ao morrer, a fênix é devorada pelas chamas, mas depois ressurge uma nova fênix que leva as cinzas para o seu Deus. Esse mito fala da nossa capacidade, da nossa resiliência, da capacidade do ser humano de se refazer das cinzas, mas de se refazer a partir da sua morte, a partir de si mesmo, a partir daquilo que sobra. É daí que a gente vai ressurgir, daquilo que sobrou. A ressurreição acontece depois da morte. Para a ressurreição acontecer, é preciso morrer. A vida nasce do caos. Ou seja, em outras palavras, mais claro, não tem tu, vai tu mesmo. Está com medo, vai com medo mesmo. É isso. Está sem coragem, irmão, sem esperança, sem fé, sem alegria, irmão, vai assim mesmo. Tira a alegria da onde você não tem, tira forças da onde você não tem, tira esperança da falta de esperança, porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não tem tu, vai tu mesmo, vamos junto e quem sabe vai dar certo. Você fracassou, eu tenho uma coisa a dizer: tenta de novo, quem sabe dá certo dessa vez. Quando a gente está mal, se sentindo o pior dos piores, sabe, como é aquela expressão? O cocô do mosquito do cavalo do bandido. Nossa, às vezes a gente sente assim, quando a gente está assim, e depressivo, e com dificuldade de que, é claro que a gente precisa da oração dos irmãos, do ombro amigo, da pregação da palavra, da energia do culto, do estímulo dos irmãos, mas na hora do vamos ver, é contigo, ninguém vai fazer por você, na hora do vamos ver, é contigo. A força, coragem, fé que você precisa para continuar, não vem de outro lugar, senão de você mesmo, não vem dos céus, não vem dos anjos, não vem de Deus, mas de você. O papel de Deus, sabe qual é? É fazer o óbvio, tenta de novo, lança a rede naquele outro lugar,
mas você que tem que se motivar e tirar a força de onde não tem e ir. E Deus sabe disso, e Ele sabe que você pode, Ele tem fé em você, por isso que Ele diz, lança de novo, vai para as águas mais profundas. Tudo que você precisa é de alguém que diga o óbvio, tente outra vez, coragem, você consegue, continua. No texto que nós lemos, o impensável aconteceu, apenas porque os discípulos continuaram. O inacreditável aconteceu, porque os discípulos foram, apesar da frustração. Eles viram coisas novas, porque tentaram de novo, tiraram forças de onde não tinham. E eu acredito que isso já aconteceu com muitos de nós aqui. Não é verdade? Em algum episódio da vida você diz, eu não sei de onde eu tirei forças, mas deu certo. Eu consegui atravessar aquele vale, aquele deserto. Eu não sei de onde eu tirei forças, mas eu consegui. Tirei forças do nada. No final das contas é isso, queridos. A ressurreição é inventada. A esperança é criada. A vida se reinventa. Coisas novas e bonitas podem acontecer se nós simplesmente continuarmos, arriscarmos, lançarmos as redes em águas mais profundas. Nós temos alguma garantia que vai dar certo? Não. Mas ficar parado é morte garantida. Nós temos alguma garantia que esse risco vai dar certo? Não. Se continuarmos e não der em nada, nós teremos a companhia e a voz de Deus dizendo sempre, tenta mais uma vez. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, tenta de novo. Não consegui, Deus, vai de novo, tenta de novo, levanta. Não é assim que a gente aprende a andar de bicicleta? Ralou o pé, tenta de novo, vai conseguir, vamos, cai, né, arranca o chaboque do dedo, como diz o cearense, né? Mas tenta de novo e um dia aprende. Por último, ajudar as pessoas a se reinventarem é a versão mais bonita que alguém pode fazer da sua história. É essa a sua melhor versão. Ajudar as pessoas a se reinventarem. Se antes os discípulos já estavam sensíveis ao apelo de Jesus, quanto mais agora, depois que o impensável aconteceu, a pesca maravilhosa, agora que os discípulos estão amolecidos mesmo, agora que eles estão facinho mesmo, mas agora o apelo de Jesus é para algo mais nobre, que transcende a um projeto pessoal, um sucesso no empreendimento, a sobrevivência. O convite agora é para pescar pessoas. E eu tenho a impressão que Jesus fez toda essa encenação e fez o que fez para chegar no sumo da vida, que Jesus encantou aqueles discípulos, que os discípulos ficaram alumbrados, que Jesus inspirou, que Jesus reinventou o barco, o cenário, apenas para chegar no cerne da existência. Aquele sinal, a pesca maravilhosa, não era para deixar os discípulos mais gananciosos e egoístas, viciados em milagres e ensimesmados em seu projeto pessoal de felicidade. Não! Aliás, eu falo isso com tristeza, é isso que acontece em muitas igrejas evangélicas hoje em dia. O povo quer prosperar financeiramente. Cada culto é oportunidade para arrancar uma bênção. E essa gente anda cada vez mais egoísta, gananciosa e indiferente ao sofrimento do próximo, infelizmente. Não foi para isso que Jesus reinventou a história daqueles pescadores. A pesca maravilhosa tinha um fim didático: sensibilizar os discípulos ao projeto mais fascinante que alguém pode ter. Qual é? Reinventar a história de outras pessoas. E Jesus faz um trocadilho maravilhoso.
pescadores de homens. Oh, Jesus, o mestre da palavra. Pescadores de homens. Infelizmente, essa expressão ganhou um significado bem medíocre. Muitos entendem a expressão pescadores de homens no sentido proselitista. Como? Não, eu vou tirar aquela pessoa da religião dela e trazer para o movimento evangélico. Ai, dependendo da igreja evangélica, esse vai ser um desfavor. Não faça isso, pelo amor de Deus. Dependendo da igreja evangélica, é o inferno. Não significa salvar uma alma do inferno. Não significa tirar uma pessoa da religião dela e trazer para a igreja Betesda, para uma igreja evangélica. Não, isso é muito mesquinho. A expressão diz bem mais do que isso. Entre outras, pescar pessoas significa ajudar as pessoas a se reinventarem na vida, dar oportunidade aos excluídos, lembrar dos esquecidos, socorrer gente perdida emocionalmente, dar o peixe e ensinar a pescar. Pescar pessoas de um oceano que está levando à morte. Que oceano é esse, pastor Márcio? A indiferença, cultura da violência, banalização da vida, embrutecimento, o amor ao dinheiro, consumismo desenfreado, ódio religioso, egocentrismo, narcisismo, desmantelo ético. É desse oceano que está levando à morte que nós precisamos pescar homens e mulheres. Pescar pessoas não é salvar almas do inferno, trazendo para a minha igreja, mas é socorrer as pessoas hoje de seus infernos pessoais, existenciais. Essa é a melhor versão que alguém pode escrever da sua história. Eis um sentido que podemos dar à vida. O doutor em ciências sociais chamado Os Guinness escreveu o seguinte: que a chave da identidade humana é a responsabilidade. Quando eu respondo por alguém, eu sacio minha fome de sentido. Responder por alguém. Por esse aqui eu respondo. Esse aqui eu dou conta. Isso que traz sentido à existência. Eu acredito que isso já aconteceu com você. Você fez um bem a alguém e isso lhe trouxe uma enorme realização. Já aconteceu isso? Poxa, que é isso que eu estou sentindo? Parece que eu vivo para isso. Parece que eu nasci para isso, para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Eu acredito que isso já aconteceu conosco. Parece que a gente vive para isso. É verdade que é melhor dar do que receber. Não é um projeto individualista que traz realização existencial, mas servir as pessoas. É para isso que somos discípulos de Jesus. E você não precisa virar um pastor, um líder religioso. Você pode ajudar as pessoas a partir do seu ofício. Dentista, professor, motorista, cantor, engenheiro, médico, arquiteto, advogado, gari, vendedor, fisioterapeuta, psicólogo, zoólogo, padeiro, fono, designer, administrador, pastor, inclusive. De onde você estiver, você pode reinventar a história das pessoas. A partir do seu ofício, você pode trazer mais beleza às pessoas, reconhecer dignidade humana, fazer o bem, dar oportunidade. Seu ofício pode bancar alguém a sair da miséria. Por que não? Você já pensou nisso? Você precisa mesmo estar em dias com a tecnologia, com o carro, com a moda. A realização da vida de alguém não está no acúmulo, mas na partilha. E você pode dizer: Márcio, isso é muito para mim, é muita coisa. Eu sou tão pequeno, não tenho recursos, não sou tão especial. Eu e você somos parecidos com Pedro. Afaste-se de mim, pois sou pecador e tu és muito santo. Ou seja, não temos parte, Jesus. Não podemos caminhar junto, eu vou estragar tudo. Tu és muito santo, eu sou pecador. Eu sou contraditório, eu não posso, eu sou pequeno. Mas Jesus não via assim. Deus quer contar com gente. E gente é contraditória,
ambígua, sofre variação de humor, fica triste, fica desanimado. A história não é feita por heróis, não é feita por sobre-humanos, não é feita por gênios. A história é feita, sabe por quem? Por gente que mete a cara e faz, que mostra as caras e faz, apesar da falta de recurso. E eu quero cantar uma música para vocês. Estou atendendo aqui ao apelo de um amigo, que ele fala quando eu prego, cara, você deveria cantar, só cita as músicas, né, João? Vou cantar então a canção Gente que Faz, que eu fiz há um tempo atrás. Diz assim, ó. A história não é feita de heróis, de gênios e homens sobrenaturais, de seres sobre-humanos, semideuses e os tais. A história é feita por gente que mostra a cara e faz, ainda conta um pouco a oferecer. E mesmo frágeis, loucos e a sós, desacataram o impossível e abraçando a dor, fizeram seus milagres improváveis e gentis, um fio para um tanto de esperança. E Deus amplia os dons e reverbera os sons de gente que faz, que mostra a cara e faz. Basta uma centelha para Deus fazer fogueira e a festa. Basta uma palavra em sua boca e Deus diz: haja luz. Basta uma semente, cresce a árvore e faz sombra. Basta um sorriso para nascer o irmão. Basta você e eu e Deus para a invenção de um novo mundo e melhor. Você pode cantar junto, basta uma centelha. Basta uma centelha para Deus fazer fogueira e a festa. Basta uma palavra em sua boca e Deus diz o quê? Haja luz. Basta uma semente, cresce a árvore e faz sombra. Basta um sorriso para fazer o irmão. Basta você e eu e Deus para a invenção de um novo mundo e melhor. Basta você e eu e Deus para a invenção de um novo mundo e melhor. Basta você e eu e Deus, e a gente pode escrever um novo capítulo melhor e mais bonito. Não é desculpa, nada é desculpa para não sermos discípulos de Jesus, para nós não ajudarmos as pessoas a se reinventarem. Nada é desculpa, personalidade, se é tímido, melancólico, pavio curto, se não tem recurso, condição financeira, problemas pessoais, contradições internas, e quem não tem, nada é desculpa. Você pode ser um pescador de pessoas. Em Pedro, Jesus está chamando a todos nós. Você pode falar para a pessoa do teu lado? Você pode ser pescador de pessoas. Nada é desculpa para não fazermos
a boa obra de Deus. Nada é desculpa para a gente não ajudar as pessoas a se reinventarem. A Igreja Betesda é uma casa que nos educa para a sensibilidade. Nós queremos ir na contramão, sabe do quê? Do acúmulo, da ganância, do amor doentio pela própria imagem, da futilidade, do consumismo, da intolerância religiosa, da homofobia, de tudo aquilo que nos rouba a humanidade. Nós queremos ir na contramão disso tudo. Não vale a pena ser igreja se os seus membros continuam com o seu projeto pessoal de felicidade egoísta, indiferente ao sofrimento humano. A palavra Betesda significa lugar da misericórdia divina. Nós queremos fazer jus a esse nome. Nós queremos ser uma casa que nos educa para o amor. E para isso, nós precisamos estar juntos, semana após semana, nas programações da igreja. Senão, a mensagem enfraquece. Senão, a gente esquece. Sabe, queridos, há sensibilidades que só adquirimos com a disciplina. E há sensibilidades espirituais e do movimento de Jesus que a gente só adquire se reunindo, se encontrando, pregando a palavra, se encontrando, estimulando uns aos outros. Cada culto tem a sua experiência única. Precisamos sim nos encontrarmos semanalmente para aquecermos a fé e o coração. Precisamos do culto para fortalecer e lembrar a história que Deus conta. Precisamos do culto para nos fortalecer e lembrar que Deus conta com a gente. Basta você e eu e Deus para a invenção de um novo mundo. Deus pode contar com você? Amém? Fica em pé comigo, vamos ter um momento de oração.